Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Boa tarde, sejam bem-vindos aí. Daqui a pouco, às 21 horas, tem clássico no Mangueirão. Clube do Remo, né, e Mucura jogam válido aí pela final, primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. O Leão Azul está praticamente definido, o mesmo time que enfrentou o Amazonas no final de semana, válido pela Série B. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Série B. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio no lugar do Alan Rodrigues permanece. O Caio Vinícius, Pavani e Jades, lá na frente, Jantes, Pedro Rocha e Felipe Vizeu. Felipe Vizeu que sentiu um desconforto muscular, mas vai para a partida. Se houver alguma dúvida em cima da hora, aquilo que acontece no futebol, ou Ítalo ou Adailton, preferência para o Adailton. A grande verdade é que o Clube do Remo, com a campanha excelente que faz na Série B, né, terceiro lugar, um pontinho do primeiro e do segundo, vem assombrando o Brasil. Daqui a pouco, no final aqui, vocês vão ficar a par disso aí, né? Eu vou deixar algumas imagens, alguns vídeos, no caso, das pessoas de fora, tá? Não é daqui para dizer que é puxa-saco, etc, etc, falando do Clube do Remo. O Clube do Remo que faz uma campanha invejável na Série B. O Clube do Remo que tem um elenco hoje muito coeso. É um time unido, um time no qual Daniel Paraense, né? Eu não chamo mais de Daniel Paulista. Daniel Paraense conseguiu, em tão pouco tempo, fazer esse time do Remo se ajustar taticamente para que tecnicamente pudesse evoluir. E o físico, né? Um time que corre certo, cansa menos. O time do Remo que antigamente corria muito errado. Então, taticamente, tecnicamente e fisicamente, o time do Remo está muito ajeitado. Psicologicamente, então, nem se fala. Gravei um pré-jogo ontem, né? Inclusive o pré-jogo mais assistido aí. Muito obrigado a todos. No qual nós falamos das possibilidades do Remo para o confronto hoje contra o rival. Se jogar o que sabe, se não for com o oba-oba, se entrar ligado no 220, fazer aquilo que o treinador quer e conseguir finalizar com coerência, com capacidade, o Remo sai vitorioso. Se for com oba-oba, se for com salto alto, pisando em ovos, o Remo vai se complicar para ele mesmo e poderá acabar perdendo sim a partida. É clássico, sim, mas eu não sou daqueles que dizem que clássico não tem favorito. Para mim isso é uma das maiores baboseiras que existe. Clássico tem favorito sim. E o favorito é o Remo. Não quer dizer que vai ganhar, que vai golear. Não existe. Até porque, mesmo o Remo sendo favorito, 11 contra 11 hoje, não terá goleada. É Série B. Série B, até não é final de Paraense? Sim. São dois times que estão na Série B. E a gente pôde ver ontem, Atlético e Vila Nova. Vila Nova fez um gol aos 48, 1-0. Remo e Amazonas. O Remo era para ter ganho de 2-3? Sim. Mas foi 1-0. Então não há essa diferença esdrúxula, como você pode pensar de quem está no G4 e quem está no Z4. São comparações ali, algumas coisas que fazem o time que está lá em cima ganhar do time que está lá embaixo. Não é uma diferença brusca assim, tá? Então não existe negócio de goleadas. 11 contra 11 não teremos goleada hoje. Lógico, 11 contra 10, 10 contra 9, uma diferença, alguma coisa assim, poderá ter, como foi Atlético Paranaense e Botafogo de São Paulo. Mas 11 contra 11, resultado mínimo ali. Meu lado, analista, 1-0 para o Clube do Remo. Meu lado, torcedor, 2-0. Que o Remo possa entrar concentrado. Jogar como uma final. Final não se joga, final se ganha. É guerra. E que o Clube do Remo possa reverter esse tabu, que são de 9 jogos, para 4. Já que nos últimos 3 jogos foram 3 empates. O Remo ganhando hoje já faz um mini tabu de 4. Se bem que tabu deixa o outro lado meio que desesperado. Tá? Fiquem aí com uns vídeos que falam do Clube do Remo que está assombrando o Brasil e a gente espera que continue. Quarta-feira que vem o Remo joga contra o Vila Nova. É o líder contra o terceiro. O Remo ganhando e o Goiás empatando ou perdendo o seu jogo. Em casa com o Curitiba, o Remo assume a liderança independente de outras questões. O Remo estava em 8º. Agora já está em 3º. Dependeu de alguns resultados. Os resultados ajudaram. Na próxima rodada, o Remo vai depender apenas de si e do Goiás. Um empate ou uma derrota contra o Curitiba. Remo vencendo, o Remo assume a liderança. E aí, papai, continua-se e o Remo continua dentro do campeonato. Porém, hoje a Repá é ganhar e ganhar. Tudo nosso desde, galera. Fique com Deus. Um bom jogo a todos.
Se tudo der certo hoje à noite, depois da partida 23 horas, 23h30, se der tudo certo, faremos a live aqui. Se não, amanhã mesmo, tá? E você já sabe, recorde de audiência. Siga a gente no Instagram, @tnnd.cr33. Fique com os vídeos aí. Das 220, entendeu? Se antes do primeiro turno, se antes do fim do primeiro turno, a gente já tiver com 30 e pouco, dessa vez a gente não falta e o jogo acaba. Aí tem que ter muito cuidado o Clube do Remo. Muito cuidado, porque a Série B não é fácil. E, tipo assim, o que é que hoje eu tô comemorando em relação ao Clube do Remo? Tá conseguindo somar pontos de cara. Ainda é muito cedo para qualquer coisa. Mas é aquilo, a gente já passou da linha dos 10 pontos. Entendeu? Então daqui a pouco a gente tá chegando perto das 220. Entendeu? Se antes do primeiro turno, se antes do fim do primeiro turno, a gente já tiver com 30 e poucos, aí eu vou ter muita tranquilidade. Aí o Remo vai ter também a tranquilidade para tentar alguma coisa. Entendeu? O problema é quando vem aquela pressão lá de baixo, sabe? Você tá no segundo turno com 18 pontos. Aí que é o negócio complicado, que é o que acontece com o nosso rival. A gente já vai falar do rival também, mas quer ainda completar mais alguma coisa? Complementando, né, falando só sobre essa situação momentânea da classificação, importante, concordo com você, somar pontos é primordial. Tá tudo muito embolado e tá tudo muito no começo. Mas a distância para a zona de rebaixamento já é de 3 rodadas, pelo menos. Então, isso ajuda bastante. E pelo jeito que o Remo tá jogando, eu não acredito que ele vá ficar 3 jogos sem vencer, 6 jogos com derrota. Eu acho que ele vai ficar pegando alguns pontinhos, vai empatar em casa alguma vez, não é possível. Vai empatar fora, vai perder um jogo. Às vezes pode acontecer de perder 2 jogos jogando muito bem, depois ganha 2. Então eu acho que ele vai conseguir manter essa diferença, jogando do jeito que está e tendo reserva, porque o Remo, só isso aí, Matias, o Remo, desde o início da Série C, já são 6 jogos. Ele perdeu jogadores importantes, reservas. Série B. Foca, Série B. Pois é, ele perdeu jogadores importantes, né? E os reservas chegaram e fizeram o seu. Não, concordo. Hoje o Remo tem um elenco que não é de extras classes, mas entrega um time plano. Quando o Remo precisa recorrer para o banco de reservas, seja por lesão ou para fazer alguma alteração em estratégia de jogo, o que entra não baixa o nível do que saiu. Então isso também é importante. Outra coisa, o Daniel Paulista, ele tem encontrado esse primeiro momento onde é tudo muito novo. Então tá tudo muito fresco, as ideias ainda estão muito assim, vamos lá, mas eu quero muito sentir qual vai ser o impacto da primeira derrota que ela vai chegar, entendeu? E como vai ser que o grupo vai lidar com momentos de adversidade extra-campo, né? Querendo ou não, o Remo hoje tem um elenco grande, né? Unido, sim, mas muito fato em muitas posições. Se parar para pensar que o Camutanga chegou para ficar no banco, é meio complicado. O Camutanga veio de um time de Série A. Se parar para pensar que ele veio para ficar no banco, é difícil você acreditar nisso. Mesma coisa acontece com o Viseu e Pedro Rocha. É que o Viseu e Pedro Rocha hoje são titulares. Mas você não pensaria que no começo da temporada, quando eles chegaram, que eles seriam reservas. Como foram no começo da temporada, por exemplo. O Maxwell chegou a ser titular, o Ítalo foi titular muitos jogos. Então, você não consegue imaginar isso lá para frente. Por exemplo, o Regis, como é que o Remo vai lidar com o Regis? O Regis vai ser titular? Ou ele vai ficar esquentando o banco? Então, isso é que eu estou bem preocupado, mas também curioso para ver como é que o Daniel vai lidar com isso no dia a dia e no decorrer da competição. O Remo vai precisar de todos. A competição é longa. O Remo ainda não teve uma janela, como vai ter agora essa semana, de jogo, treino. Pelo menos essa sequência será em Belém, né? São 4 jogos seguidos em Belém, né? Mas o Remo ainda não teve essa sequência tão forte de calendário. Vai ter agora essa semana, então vai ser um bom teste também para o elenco. Também acredito nisso. E eu não estou muito preocupado com o que você falou, do Camutanga estar no banco, ou do Regis, por exemplo. O Regis pode entrar agora como titular, que o Pavani não joga contra o Vila Nova. Né? Então, tipo assim, o campeonato vai dar isso, vai ter essa oportunidade. O Camutanga teve a oportunidade de ser titular. O elenco está entendendo muito bem o projeto. Tá? Né? Depois eu dou os resultados da Série B. No mesmo dia
em que o Remo venceu o Amazonas dessa maneira, 1-0. Depois, a gente nem falou da confusão, não precisa. A gente pode falar no final, se quiser. Tá? Estádio lotado, aquela festa. O Paysandu, cara, eu falo como jornalista, lógico, sou remista e tudo, mas, cara, eu vi já 3 jogos do Paysandu. É um time horrível de ver jogar. O Volta Redonda é outro, o Operário. Aí eu não sei se é o Paysandu que faz os outros times jogarem feio, mas, assim, um jogo horroroso em Volta Redonda, jogo de Série C em Volta Redonda, e o Paysandu foi punido no final dos acréscimos, tomando um gol de cabeça no primeiro palco, e muito parecido com o gol que o Remo tomou contra a Ferroviária, mas não pode tomar um gol desse, acabou tomando, e aí afundou de vez, cobrança demais. Eu vejo, você falou que você não acha esse time do Paysandu ruim, eu acho ele muito ruim, entendeu? Ele me enganou, porque em certo momento ele estava jogando até redondo, e até acha que era com o Márcio Fernandes. Chegou o Luizinho, eu acho que ele comandou bem os primeiros jogos, e aí a gente está vendo quem é o Paysandu mesmo, porque se não trouxer jogadores, eu não acredito que esses que estão aí, pelo que eu estou vendo, para a Série B vai adiantar, porque realmente está muito... o negócio aqui está feio de ver de jogar, Matias. Sim. Não, o Paysandu vai ter que contratar, não tem o que fazer. O elenco é curto, tá sofrendo aí com a principal ausência, que é o Rossi. O Rossi não joga, faz 2 jogos, né? Então é um cara que era o refúgio técnico desse time. Ele tá ficando impaciente, não sei se tu tá percebendo. Sim. As entrevistas dele são muito claras, cara. Ele falando na saída do campo, ele não tá aguentando mais porque o time não consegue jogar. O time do Paysandu tem evoluído, né? O Remo evoluiu com o Daniel Paulista. Isso. O time do Paysandu tem evoluído, né? Cada jogo é pior. O jogo com o Operário já tinha sido muito ruim. O jogo com o CRB também foi melhor do que contra o Operário. O Paysandu criou, teve chances e não conseguiu vencer. Ajudou o fato do CRB ter tido um jogador expulso. Temos novo líder após a 6ª rodada concluída. O Vila Nova é o líder com 13, Goiás vice-líder com 13, Remo terceiro com 12, Cuiabá fecha o G4 com 12. O Avaí é o 5º com 11, o CRB 6º com 11, Curitiba 7º com 10, Chapecoense 8º com 9, o Atlético Paranaense 9º com 9, o América Mineiro 10º com 9 e olha o Z4, hein? Volta Redonda, Atlético, Paysandu e Amazonas. Se terminasse hoje essas equipes... joga com o Remo fora de casa e depois joga aqui. O Atlético Paranaense é a outra. Eu tenho aqui. Joga com o Remo fora de casa. O Remo, né? Sim, pontos. O Vila foi lá para buscar 3. Trouxe 3, tá tudo bem. Tá tudo dominado, né, Kleber? O Kleber, agora sim, agora o próximo jogo é o Remo, né? Sim. Depois tem uma outra pedreira que eu não lembro mais quem é. É o Remo em casa. Depois tem um. Eu tenho aqui. Joga com o Remo fora de casa e depois joga aqui. O Atlético Paranaense é a outra pedreira. Obrigado, Dudinha. Confronto direto na parte de cima da tabela e o Atlético Paranaense. Nada de melhor para que mantenha a liderança, né, Kleber? E o Atlético Paranaense jogando aqui, né, em Goiânia, provavelmente no Onésio Brasileiro Alvarenga. A tabela está benevolente para o Vila, mas sobretudo o Vila está fazendo a sua parte. Ontem foi exceção, até aqui na Série B o Vila vinha jogando bem. Ontem jogou mal, a atmosfera, o adversário é muito ruim, essas coisas que ocorrem com o jogador de futebol. Então, o Vila está numa maré boa. Esse Remo, os adversários paraenses em geral, eles são muito difíceis para o futebol goiano lá. Então é uma pedreira. Mas o Vila que vinha atuando, o Vila que vinha jogando, exceto aquela exceção de ontem, nos dá confiança para dizer que o Vila vai buscar um bom resultado lá no Pará. O Remo é um clube excepcional. Obrigado da camisa, vou mostrar a segunda. Tá aqui a camisa do Remo, parabéns ao Remo. O Remo que deveria estar na primeira divisão. Isso. Vamos lá! Deixa eu mostrar aqui, pode ficando aí. Obrigado a todos os remistas. Muito obrigado a todos os remistas, um dos maiores clubes do mundo. Tá aqui o Remo, vocês não sabem a força que tem o Remo. O Remo é um clube excepcional. Obrigado da camisa, vou mostrar a segunda. Tá aqui a camisa do Remo, parabéns ao Remo. O Remo que deveria estar na primeira divisão pela força que tem, pela torcida que tem. Um beijo a vocês todos remistas.